Amigos e amigas, amados e amadas, coragem e fé. A cada dia mais nós cristãos necessitamos disto. Cada dia mais de coragem e cada dia mais de fé. Fé para se fortalecer e se fortalecendo, nos tornamos assim instrumentos de defesa do que acreditamos, instrumentos de defesa da igreja, instrumentos de defesa da nossa fé, não é? Por que estou dizendo isso? Está circulando na internet, em algumas páginas, uma dita filha de santo acusando o padre, um sacerdote, de intolerância religiosa. Intolerância religiosa simplesmente porque a impediu de participar da celebração eucarística, ou seja, do rito da comunhão. Ela estava na fila da comunhão e ele solicitou que ela se retirasse da fila da comunhão. Aí vem pai de santo, pessoal do terreiro dela, outros que adoram a polêmica, né? E já crucificando o sacerdote, o chamando de intolerante, por ele estar agindo de forma correta, por ele estar em defesa dos valores evangélicos, dos valores cristãos. O sacerdote, ele agiu corretamente. A mulher em questão repetindo o que eu escrevi no site, a mulher em questão não é proibida de participar da celebração. Em momento algum, ela foi tirada para fora da igreja para não participar da celebração. A igreja está de portas abertas para todos. Mas nem tudo está para todos. A celebração, todos, independente de religião, que queira comparecer na igreja, ela está de portas abertas como uma mãe para acolher. Mas tem determinadas coisas, determinados valores que só competem aos filhos da igreja. A Eucaristia é alimento para os filhos devidamente preparados. Desta prática, ela, igreja, não pode e não deve abrir mão. E ela, uma filha de santo, uma participante, uma crente de uma corrente, podemos dizer, de uma matriz, a religião de matriz afro. Ela não está ali como filha da igreja. Ela está vivendo outros valores que não são os valores da igreja. É claro, muitos valores são semelhantes. Paz, amor, tratar o outro bem, ver no outro irmão. Vários valores todas as religiões têm em comum. Mas tem valores que são típicos de determinadas religiões. Tem valores que são típicos da religião A, da religião B e da religião C. E que não compete eu, enquanto da religião A, querer me impor e que a religião B me sirva. Se eu não sou praticante daquela religião, se eu não sou fiel daquela religião. Aí já é até uma cena teatral. A Eucaristia, que é o ápice da vida cristã, que é o alimento espiritual, que é o corpo de Cristo, é para os filhos. É para as pessoas que vivem a sua fé cristã, no nosso caso, o catolicismo, e que busca vivê-lo em sua essência. Se eu pertenço a um outro ramo, ainda que cristão, ou a um outro ramo religioso de uma outra raiz, eu não posso participar da Eucaristia. Por quê? Porque a Eucaristia é para os católicos. Como a Santa Ceia é para os evangélicos. Não é? Eu não posso ir na igreja, por exemplo, Assembleia de Deus,
e querer participar da Santa Ceia. Eu não sou membro daquela comunidade, daquela denominação religiosa. Eu não comungo de todos os valores, porque vários valores são incomuns, mas eu não comungo de todos os valores, de todo o rito de fé daquela denominação religiosa. Então, eu não posso frequentar a mesa da Santa Ceia. Eu, enquanto católico, como uma pessoa de outra denominação religiosa que não comunga de todos os valores, que não tem o conhecimento da nossa religião, que não é membro da nossa religião católica, também não pode simplesmente achar que é uma cena teatral e querer entrar na fila da comunhão e querer participar da comunhão. Isso é muito grave. E o sacerdote ou o ministro que em sã consciência sabe que aquela pessoa não está impossibilitada de participar da Eucaristia, de participar da comunhão, e mesmo assim compartilha com ela a comunhão, ele está infringindo em falta grave. Está infringindo em falta grave. Ou seja, o sacerdote agiu de forma correta. Mesmo para nós cristãos católicos, nós temos regras, nós temos normas, nós temos valores que nós temos que seguir para participar da celebração da Eucarística, para participar da comunhão. Não é de qualquer jeito, eu sou católico, eu fui batizado, então eu vou na igreja e vou participar da comunhão. Está errado também. Nem todos os católicos estão preparados para comungar, embora muitos cristãos católicos participem de forma indevida da comunhão. Mas que pode, sendo de conhecimento do ministro ou sendo de conhecimento do sacerdote, pode ser convidado a se retirar da fila. Por quê? Para que não ocorra com ele aquilo que Paulo diz, que quem come o corpo de Cristo de forma indevida vai estar saboreando a própria condenação. Nós, católicos, nós precisamos nos preparar diariamente para participarmos da ceia do Senhor, para participarmos da comunhão. Imagina uma pessoa de uma outra denominação religiosa, ainda que cristã, ou de uma outra matriz religiosa que não tem consigo esses valores. Assim também acontece com os filhos da igreja. Quando não estão preparados, não devem participar da Eucaristia sob pena de estar, como nos orienta Paulo, se alimentando da própria condenação. Qualquer pessoa pode ser aconselhada a não participar da mesa eucarística quando se é conhecido algum impedimento. Ela pode ser aconselhada a não participar. Por quê? Porque a Eucaristia não é teatro. Religião é coisa séria. Eucaristia, o ápice da nossa celebração, que foi instituída pelo próprio Cristo. Isto é o meu corpo. Ele não disse, isto parece o meu corpo. Ele diz, isto é o meu corpo. E nós cremos que pela consagração nós temos ali na aparência de pão o corpo do Senhor. Na aparência de vinho, o sangue do Senhor. É coisa muito séria. E agora vem dizendo que é intolerância religiosa. Será que se eu for numa igreja evangélica, na Assembleia de Deus, e querer participar da ceia e o pastor ou um membro de lá me retirar da Santa Ceia, isso é intolerância religiosa? Se eu for num terreiro de Umbanda e tiver uma celebração lá que são para eles apenas, e se eu quiser participar e eles me retirarem,
Se fosse nesse caso o contrário, eu indo lá, seria caracterizado intolerância religiosa? Nós não podemos confundir intolerância religiosa com permissivismo religioso. Intolerância religiosa acontece quando eu não aceito outra religião, quando eu começo a criticar, quando eu começo a deturpar, quando eu começo a depedrar, quando eu começo a perseguir. Isto é intolerância religiosa. Permissivismo religioso é quando tudo é permitido. Eu quero participar. Isso eu quero. Então é permitido. Eu vou participar, né? O padre, ele está errado. Me deixa participar. Na igreja não tem permissivismo religioso. Se algumas denominações, se algumas correntes, se a afro-brasileira, ou seja lá que corrente religiosa for, aceita as pessoas participarem de qualquer forma. Aceitam o permissivismo, né? Tudo é permitido. Nós, cristãos, nós não somos permissivistas. Nós não aceitamos a desvalorização, a descaracterização da nossa fé. Nós não aceitamos isso. Nós não somos intolerantes. Nós não somos permissivistas. Nós somos cristãos que temos consciência da nossa fé e que defendemos a nossa fé, defendemos a nossa igreja. Como eu disse, seria intolerância religiosa se ela fosse proibida de entrar na igreja. Não foi proibida. Ela foi proibida de participar da ceia que é apenas para os filhos. Assim mesmo, não para todos os filhos, mas para os filhos devidamente preparados. Isso não é intolerância religiosa, isso é defesa da fé, isso é defesa dos valores cristãos. O que acontece com as raízes afro? Na época em que os africanos vieram como escravos para o Brasil, os portugueses, os colonizadores, queriam forçá-los a se tornarem católicos, a se tornarem cristãos. Ali sim estava havendo uma intolerância, né? Não aceitar a religião do outro e querer que o outro faça parte simplesmente da minha religião, que é a minha religião que acerte, e ele é meu escravo ou ele é meu empregado e ele tem que seguir de acordo com o que eu sigo. Isso sim é intolerância. E naquela época de fato havia. O que os africanos escravizados faziam? Para enganar os seus senhores e não serem castigados, eles passaram a participar dos cultos cristãos. Só que eles manipulavam de tal forma que eles davam as imagens religiosas cristãs, eles faziam a comparação com os seres, os ídolos que eles adoram, que eles serviam. Como, por exemplo, pegar a imagem de Maria e a compararam com Iemanjá. Usaram a linguagem deles para fazer, da religião deles, para fazer essa colocação, essa comparação. São Jorge é um Exu qualquer deles lá, que eles usam, né? Então eles foram fazendo essa comparação e foi havendo o quê? Este misticismo religioso que começou naquela época. Eu não vou culpar os colonizadores daquela época por agirem disso, porque era a visão que eles tinham na época. Se eles vivessem hoje, provavelmente eles respeitariam as crenças da religião de matriz africana, como nós procuramos respeitar. E não haveria este misticismo, essa mistura de crenças, onde, principalmente na Bahia, que é forte, as religiões afro-brasileiras, né, as religiões de matriz africana, e essa mistura, onde eles se acham no direito de
fazerem essa comparação de terem duas religiões, serem da religião matriz africana e ao mesmo tempo ser católico, ser cristão, viver, buscar comungar, participar de tudo como nós católicos cristãos. Não dá, gente. Sabe por que não dá? Não dá porque nós temos, embora temos crenças semelhantes, temos valores semelhantes, mas a base da nossa fé é diferente, é desassociativa. Não encaixa. Cristianismo não se encaixa com a religião afro. Respeitamos, mas não se encaixa. Por que não se encaixa? Porque os valores cristãos são diferentes em sua origem dos valores da religião matriz africana. E não é só o catolicismo, não. As igrejas evangélicas também são cristãs. E sendo cristãs, os valores delas não batem. Aquilo que está na Bíblia que nós seguimos, as orientações que o Senhor nos deixou, é diferente das orientações que eles seguem. Eles acreditam, por exemplo, na reencarnação. Eles acreditam nos trabalhos de feitiçaria. Eles acreditam em passe. Eles acreditam que estão falando com os mortos. Eles acreditam em incorporações e nós cristãos, nós não acreditamos nisso porque isso é contrário à nossa fé. Percebam essa desassociação. Então, eu não posso servir a dois senhores. Ou eu sou cristão, ou eu sou um bandista, ou outra denominação de origem, de matriz africana. Não estou falando só cristão católico, cristão generalizando, o evangélico das diversas denominações. Ou nós somos cristãos, ou nós não somos. Meio termo morno não dá, não serve. E isto não é perseguição religiosa, isto não é intolerância religiosa. Isto é, acima de tudo, respeito pela religião, defesa da fé. Nós precisamos entender isso. Porque somos bombardeados de todos os lados por defendermos a nossa fé. E nós não podemos nos calar. Ou somos frios ou somos crentes. Mornos, nós seremos vomitados da boca de Deus. Então, amados e amadas, saibamos defender a nossa igreja. Você que é evangélico e está assistindo esse vídeo, saiba defender a sua denominação cristã contra esses ataques dos não cristãos ou dos que se misturaram, fizeram essa miscigenação. Você católico, cristão católico, ao invés de criticar a ação do sacerdote, que está defendendo os valores que você também deveria defender como cristão, aprenda a valorizar e a defender a sua, a minha, a nossa fé. É isso, gente. É isso. Temos que ter conhecimento da nossa fé, conhecimento da nossa igreja, para não sermos derrotados por qualquer silogismo, né, que é lançado por aí. E a gente acha que está certo e muitas vezes a gente mesmo termina combatendo aqueles que defendem a nossa fé. Não podemos. Precisamos conhecer mais a nossa igreja. Para isso nós temos o catecismo, nós temos a Sagrada Escritura, nós temos formações diversas, nós temos catequese, nós temos os diversos movimentos que está de portas abertas para acolher você, meu irmão e minha irmã, para que você possa se formar e se fortalecer na fé e passar a compreender melhor e a defender a sua igreja, a defender a sua fé. Essa defesa, o conhecimento da religião, não é coisa só de pastor, não é coisa só de sacerdote, não é só para catequistas,
Não é só para membros ativos, mais ativos nos diversos movimentos, não é só para nós teólogos. Conhecer a nossa fé, em quem nós acreditamos, nos valores defendidos pela nossa igreja e pelas diversas denominações cristãs, cada um em sua denominação, é coisa de cada membro, de cada cristão. Cada cristão batizado, lógico, né? Cristão, para ser cristão tem que ser batizado, deve aprofundar na fé, deve conhecer o catecismo, deve conhecer a sua igreja, procurar compreender e conhecer. Tem dúvida? Procure a sua igreja, procure alguém que tenha um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de vivência. Mas não saia dizendo abobrinha, condenando quem está agindo em defesa da fé, quem está agindo de forma correta. Parabéns a esse sacerdote, agiu de forma correta. Parabéns a você que procura sempre defender a fé que você acredita. Isso não é intolerância religiosa, isso é defesa da fé. Eu sei que a pessoa, o irmão ou a irmã, que segue a religião de origem africana, afro-brasileira, como candomblé e outras denominações de origem afro-brasileira, são minhas irmãs, meus irmãos, têm a sua fé e eu respeito a sua fé, eu não os condeno, eu respeito. É dessa forma que eles querem seguir, não cabe a mim julgar. Todo julgamento pertence a Deus. Eu o respeito e o valorizo por estar buscando. Isso é tolerância religiosa. Não é intolerância, é tolerância. Mas não é o fato de eu respeitar esse irmão ou essa irmã, que ele vindo na minha igreja, que está de portas abertas para ele, ele pode ouvir a palavra, fazer a comunhão da palavra, se alimentar da palavra, porque na celebração da missa nós temos dois tipos de comunhão: a comunhão da palavra e a comunhão eucarística. A comunhão da palavra é o saber ouvir, degustar as leituras, a palavra de Deus, a pregação. E a comunhão eucarística, onde nós vamos comungar o corpo e o sangue do Senhor. Estão de portas abertas as nossas igrejas para que vocês de outras denominações, sejam de cunho, de raiz africana ou de qualquer outra raiz, a igreja está de portas abertas para você, meu irmão, minha irmã. Participe conosco. Participe da celebração do rito da palavra ou de outros movimentos, mas da comunhão. Se você não é católico, se você não segue as normas da religião católica, não tem esse conhecimento e não segue as normas, você não pode participar, porque ali são para os filhos, e eu repito, nem para todos os filhos, para os filhos que se sentem preparados, que se prepararam devidamente para este momento sublime. Você não é impedido de frequentar, você é impedido de comungar. Eis a diferença. Só essa a diferença. Seja bem-vindo. As portas estão abertas para você. Mas tenha consciência do que lhe é e o que não lhe é permitido. E não saiam falando abobrinhas, né? Dizendo que está sendo perseguido, que o sacerdote, que o teólogo, que o ministro, que o catequista está sendo intolerante. Não é intolerância, é defesa. Está dizendo para você que você ali não é na fila ali, você está sendo retirado porque você não está devidamente preparado para aquele momento. Pode ser que tenha falado de uma forma que a tenha ofendido ou que venha me ofender, se for o meu caso, pelo tom da voz, né? De repente pelo tom da voz.
De repente, por ter falado de uma forma um pouco que me fez acanhar diante do outro. Mas aí vem a caridade cristã de saber compreender aquele momento. É isso, gente. Nós, cristãos católicos, neste momento de fé, em defesa da nossa igreja, em defesa de nossa fé. E que Maria, intitulada Senhora do Amor Divino, interceda por nós junto a seu Filho Jesus, nos fortaleça e mesmo diante das perseguições, nos fortaleça, nos oriente e nos encoraje para que possamos, ainda que preciso for com a vida, dar testemunho de Jesus Cristo, dar testemunho da nossa fé, ainda que perseguidos, possamos ser fortes na oração, possamos combater o bom combate, como diz Paulo, e possamos defender a fé. Nossa Senhora, sob o título de Senhora do Amor Divino, interceda por nós. Assim seja.